Boa noite, Tânia. Boa noite a todos. Os dados constam do Relatório Mundial sobre Direitos Humanos, divulgado hoje pela organização não governamental Human Rights Watch. O documento aponta ainda que 20 mil adolescentes cumprem medidas socioeducativas com privação de liberdade. Os atrasos no sistema de justiça contribuem para a superlotação e quase 200 mil presos aguardam julgamento. O estado do Piauí tem a maior taxa do Brasil, onde 66% dos presos são provisórios. Além do número excessivo de encarcerados, a falta de saneamento facilita a propagação de doenças. O acesso dos presos à assistência médica continua inadequado. Além disso, a tortura em delegacias e centros de detenção é considerado um problema crônico pela organização. Os dados destacados no documento são do Sistema Integrado de Informações Penitenciárias do Ministério da Justiça. Agora, mudando de assunto, o Ministério do Trabalho divulgou hoje os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Em 2013, foram criados mais de 1 milhão de empregos com carteira assinada. Ainda assim, o resultado foi considerado pelo Ministério do Trabalho o pior dos últimos 10 anos. Somente em dezembro do ano passado, se destacaram na criação de empregos formais os setores de serviços e indústria de transformação. Em números percentuais, o Norte ocupou o 4º lugar em geração de empregos. Na região, o Pará teve o maior número de admissões. Depois, Amazonas, Rondônia, Tocantins, Amapá, Acre e Roraima. Já em todo o país, o número de desempregados ultrapassou, em 2013, os 20 milhões. Ao mesmo tempo, o mercado absorveu 22 milhões de trabalhadores. Só a região norte registrou cerca de 920 mil desligamentos e 980 mil contratações. O embaixador do Reino Unido no Brasil cumpre agenda nesta quarta-feira em Manaus. Aqui em Brasília, o diplomata recebeu nossa equipe e falou sobre a declaração do técnico da seleção inglesa de futebol, que não gostaria de jogar em Manaus por causa do clima quente e úmido. O representante inglês no Brasil pretende amenizar a tensão gerada por essa declaração e conquistar a simpatia dos amazonenses, além de tratar de questões políticas e econômicas com governantes locais. A visita vai durar apenas 24 horas e inclui reuniões com o governador Omar Aziz e com o prefeito Arthur Neto. A agenda prevê também visitas ao Polo Industrial de Manaus e à Arena da Amazônia, local da partida de estreia da Inglaterra na Copa contra a Itália no dia 14 de junho. Na Embaixada do Reino Unido em Brasília, o embaixador Alexander Ellis nos recebeu para falar sobre a expectativa de ir a Manaus pela primeira vez. Eu estou muito ansioso para chegar a Manaus. É muito importante para mim, primeiro, conhecer a realidade de todo o Brasil. O Brasil não é só Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. O estado do Amazonas é um estado bem importante para o Brasil. Então, tenho uma certa curiosidade e quero conhecer a cidade e também o estado. O diplomata minimizou os impactos da declaração do técnico da seleção inglesa sobre o clima em Manaus. É evidente que o clima em Inglaterra, você conhece, é bem diferente do clima de Manaus. Mas o clima é igual para todas as equipes. Por isso, isto é uma coisa que é de futebol que passa. O próprio treinador é um homem muito simpático. Eu acho que vocês vão conhecer, vão gostar dele. E destacou a oportunidade da capital do Amazonas se mostrar para o mundo. Para Manaus é uma grande oportunidade. Até eu já falei com o prefeito sobre isso, porque não só a Inglaterra, a Itália, mas também outros times de Europa vão jogar em Manaus. Então, para Manaus, isto é uma oportunidade fantástica para transmitir uma imagem moderna de uma realidade de Manaus de hoje em dia. Alexander Ellis demonstrou confiança no modelo Zona Franca. Já temos investidores, um investidor grande em Manaus, na Zona Franca, o Triumph, de motocicletas, e vamos ver se conseguimos outras. E finalizou lembrando que Reino Unido e Manaus são parceiros antigos em áreas como transportes e energia. Para mim, a Copa é uma oportunidade para fazer um novo capítulo na relação Manaus-Reino Unido. É um capítulo que tem suas bases históricas, comercial, de troca humano, política, mas feito num novo contexto, um contexto do século XXI, não só de industrialização, mas de conhecimento.
O embaixador cumpre a agenda a partir das 10 da manhã desta quarta. Às 7 da noite, ele retorna para Brasília. São esses os destaques de hoje aqui da Capital Federal. Uma ótima noite a todos e até amanhã.